Hoje um assunto é massa. Eu enrolei para fazer esse vídeo. Às vezes eu acho que a gente tem que ponderar os conteúdos e se você me acompanha em todos os vídeos, você vê que eu penso uma sequência lógica. Entretanto, eu sei que todos os dias estão chegando pessoas novas aqui no canal e assuntos interessantes fazem bem para todo mundo. Então me acompanha nesse vídeo que a gente vai falar como enxergar a aura das outras pessoas. Esse é um assunto interessante e dá para enxergar a sua também. É mais difícil, mas dá também. Vamos em frente? Solta a vinheta, Juliana, para os mistérios da alma. Muito bom, povo da luz. É o seguinte, aqui é o Bruno Gimenez. Se você não conhece esse canal, se você não conhece o Luz da Serra, segundas-feiras nós temos o Código da Alma com a Patrícia Cândido, de terças a sextas, terça, quarta, quinta, sexta, Mistérios da Alma aqui comigo, no caso I, Myself, eu mesmo, Bruno Gimenez. E aqui embaixo tem um link, esse link dá acesso ao nosso grupo do Telegram. Lá eu coloco coisas, eu solto áudios, é um conteúdo bem exclusivo para notificar tudo que acontece e não ficar dependendo do YouTube. Inclusive, hoje eu coloquei um áudio bem legal sobre uma coisa que aconteceu, sobre o vídeo de ontem da procrastinação. E quem tá no Telegram, escuta esse áudio. Então recebe mensagens minhas, inspirações, até umas piadinhas sem graça às vezes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a sua sinetinha e lembra que like para mim é importante. Mas eu digo, importante é para o YouTube para reconhecer meu vídeo. Mas para mim mesmo o que é importante é o seu comentário, o que você acha, tá certo? Vamos direto ao ponto. Você já ouviu falar sobre a expressão aura? A minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver, não sei se a música é assim, mas aura é um contexto que vem do latim, quer dizer sopro. Também na Bíblia você via Paulo de Tarso chamando de psicossoma, corpo de luz. Psicossoma quem diziam eram os gregos diziam psico, alma, soma corpo, corpo da alma. Você já vai escutar Padre Landel de Moura chamando de perianto, outros mestres chamando de magnetismo animal, nefesh, pneuma. Em algumas regiões, a confusão do nosso Ki, do nosso campo de energia, e relacionado ao campo de energia pessoal ou à energia da Terra. Mas o fato é que o nosso Ka, nossa alma, nossa essência, o nosso campo de energia está em nós. Eu estudei e trabalhei com fotos bioeletrográficas, as antigas photokilling. Elas eram chamadas photokilling porque um casal russo teria supostamente descoberto na década de 40, se eu não me engano, a photokilling. Mas mais tarde, a pesquisadora que foi a minha professora, Vânia Maria Batti, conseguiu provar que a photokilling era na verdade a bioeletrografia descoberta pelo padre cientista gaúcho de Porto Alegre, que lá no século XIX descobriu já a bioeletrografia. E no começo do século XIX, esse padre malucão, que eu sou muito fã, ele moveu o mundo. Ele foi um dos primeiros descobridores do rádio e tem outras coisas associadas a ele. O fato é que através da bioeletrografia você tira a foto dos dedos das mãos. E quem é mais entendido vai entender que a aura e a bioeletrografia não são exatamente a mesma coisa, eu sei disso. Mas elas falam da mesma ideia, não são a exata ideia, mas falam da mesma ideia. Tá certo? Então o que acontece é que aura do latim quer dizer sopro. E o que significa aura? O sopro divino que há em você. E o que é mais importante dessa história? Eu sei que tem muita gente que não entende porque eu conto história. Eu sou um professor, agora eu vou para o YouTube e vou só a parte de como ler a aura. Aí você não entende o que é aura? E aí você vai fazer o que eu vejo todos os dias, caca, merda, besteira, gente iludida com os conceitos espiritualistas que eu trago aqui de uma forma sadia, de uma forma temperada, gente falando besteira por aí, gente pegando um pêndulo de radiestesia e não sei o que, gente dizendo eu sei a sua vida passada, gente dizendo eu sou vidente, fazendo merda, estragando a sua própria vida, estragando a vida dos outros. Como é que eu sei disso? Eu fui terapeuta há muito tempo no consultório, eu mesmo fiz muita coisa que hoje eu não faria, eu mesmo fui uma pessoa impetuosa, impulsiva, aprendendo com os meus erros. Eu venho aqui para o canal e digo, vamos começar a entender, vamos pôr no conceito do que realmente interessa. Quando você fala de aura, o que realmente interessa é que a sua aura é um campo de energia exteriorizado, que é exteriorizado além do seu corpo. Genericamente, dependendo dos estudos que nós formos falar,
A nossa aura pode extrapolar os limites do corpo físico até 1 metro. Quando você está em processo de expansão de consciência, numa meditação, num exercício, numa oração, numa devoção dentro da sua igreja, no templo, centro espírita ou qualquer lugar sagrado para você, essa aura pode ter até 3 metros, 5 metros, até um tamanho de um quarteirão, quando mestres espirituais que tocaram aqui o mundo têm auras enormes. Por exemplo, Dalai Lama tem uma aura que invade um quarteirão e tá tudo bem, mas o fato é que eu estou falando para pessoas normais, como você não é o Dalai Lama, eu não sou o Sai Baba, nós somos pessoas comuns, eu sou corintiano e você tem teus erros também. Eu vou falar o que acontece para nós. A nossa aura é a exteriorização do nosso corpo físico. O que acontece na nossa aura, energeticamente, nela, também reflete o nosso corpo físico. E o que acontece no nosso corpo físico reflete na aura. Logo, é possível observar a aura de quem usa drogas, é possível observar a aura de quem usa antidepressivo, ansiolítico há muito tempo, é possível observar a aura de pessoas muito maldosas, é possível observar a aura de pessoas iluminadas, pessoas do bem, e é por isso que os desenhos, mais especificamente do cristianismo, eu não vou nem dizer qual é a época que época que é do barroco, eu não sei exatamente que época que veio isso, eu já estudei isso, eu não me lembro de cabeça agora, mas o fato é que você tem a associação dos grandes anjos, dos grandes mestres, dos santos da Igreja Católica, com a aparição de uma espécie de aura dourada, um halo dourado acima do chakra coronário. Aquilo é sinal de evolução espiritual. Por que a aura dourada no coronário é sinal de evolução espiritual? Justamente porque quando você melhora o seu padrão moral, melhora quem você é, a sua aura reflete isso. Justamente por isso que quando pessoas do bem entram na sua casa, no seu comércio, na sala que você trabalha, essas pessoas levam consigo uma energia que você não sabe explicar, energia extrapolada além do corpo físico, a energia da aura. E é o mesmo motivo porque algumas pessoas te sugam, algumas pessoas fazem você se sentir pior. Sabe por quê? Porque a aura dela está além daquilo que você pode... não estou tocando na pessoa, mas você está dentro da aura dela. Porque se eu estou aqui, eu tenho 1 metro de raio, 1 metro de raio, ou seja... Imagina o tamanho que eu estou ali. Então, por exemplo, num ambiente muito pequeno, um está no meio da aura do outro. No escritório, um está no meio da aura do outro. Então, a aura carrega em si os fragmentos da minha personalidade, do meu temperamento emocional, carregam também do meu nível evolutivo. Então, quanto mais você melhora a sua vida, quanto mais você se dedica à sua essência, quanto mais você descobre quem você é, quanto mais você pratica o bem com equilíbrio, o altruísmo consciente que eu falo, mais a sua aura extrapola. Então, a projeção da aura, a expansão da aura está sim ligada a aspectos da consciência humana. E é por isso que os seres de luz, ou se você vai num centro espírita, ou se você vai em algum lugar que trabalha com a interação de espíritos, ele nem a entidade incorporada ou qualquer que seja já sai falando coisas suas que você fala, como é que essa pessoa sabe? É por isso que os médiums de verdade, não os picareta, os profetas do óbvio, que são raros, eles ao entrar em contato com alguém já saem falando que consegue se fazer leitura de aura. Os essênios antigos da época de Jesus, que era um grupo que era basicamente secreto, uma sociedade secreta basicamente, uma escola de mistérios, eles eram os especialistas na leitura de auras. Algumas pessoas até hoje atendem em consultório com leitura de aura a olhos nus. E é isso que eu vou explicar agora para você, como enxergar a aura das pessoas. Agora, se coloca no meu lugar, quero ver a aura, tal. Aí você vai, começa a ver a aura e faz um monte de besteira. Para você enxergar a aura, quem precisa entrar em ação é o olho da mente e não o olho do cérebro, o olho dos olhos normais que você conhece. Deixa eu explicar isso. No conceito védico antigo, existe a terminologia, a noção dos chakras. Eu disse chakras com som de chakra. Só que aqui no Brasil a gente abrasileirou e chama chakras. E alguns chamam chakra. Tá, tudo bem, parecido com aquele negócio de pedaço de terra. Os chakras, não é pecado falar isso, são centros de energia que são a conversão, são assim a concentração, a confluência de vários mini centros de energia chamados de meridianos ou nadis.
pela medicina chinesa. E a conjunção, a comunhão de vários meridianos de energia criam como se rótulas de ruas nas cidades, que são os pontos onde há uma conversão dessas energias, se formam vórtices de energia conhecidos como os chakras. E a gente tem 7 chakras principais, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, que é o jeito mais didático que eu consigo trabalhar aqui contigo agora. Sétimo está dentro da cabeça, mas mais ou menos aqui. O sexto está aqui, o quinto, quarto no peito, o terceiro na boca do estômago, um pouquinho mais abaixo, o segundo na região do umbigo, na verdade 2 dedinhos para baixo do umbigo, e o primeiro bem no final da coluna, tá certo? Lá no interior chamam de Kuhanshin, não me pergunte por quê, tá? É no último osso da coluna, que é um lugar que só você pode pôr o dedo, tá bom? Então é o seguinte, voltando aqui, a moral é que quando você tem os 7 chakras, cada chakra está ligado a um aspecto da sua consciência. O primeiro chakra, raiz, base, estrutura, dinheiro, energia, força, sobrevivência. O segundo chakra, relacionamentos, autoestima, prazeres pela vida. O terceiro chakra, iniciativa, alegria, emoções, certo? O quarto chakra aí, o altruísmo, a bondade, o amor, a compaixão, o equilíbrio, porque o quarto chakra não é nem tão céu nem tão terra. Então aqui está a cura, a cor da cura está aqui, porque curar é alcançar o equilíbrio. Quinto chakra, a materialização, a fala, a expressão, a realização de sonhos, porque eu estou pensando, quando eu falo, eu já começo a materializar. O sexto chakra é aí que entra, é a característica psicoespiritual, é a mente de Deus, é a mente maior, é aqui que eu dou ordem, é o centro da consciência. E o sétimo chakra, quando eu digo dou ordem para o meu corpo, eu decido se eu quero ter luz, se eu quero ter sombra, se eu quero estar doente, eu quero ter saudável. Por isso que as palavras ganham poder, né? Porque o que eu determino, as células sentem. E o sétimo chakra é a ligação com Deus, a causa. Por isso a gente chama de o chakra das 1000 pétalas. Porque quanto mais você sobe, maior é a frequência dos chakras. E as frequências no conceito védico antigo são analisadas por pétalas existentes nos chakras. Então quanto mais para cima o chakra, maior é a frequência da vibração. Da mesma maneira, quanto mais para cima o chakra, mais frias são as cores. Quanto mais para baixo, mais quentes são as cores. Tá entendendo? Vamos em frente. Dentro desse processo, o sexto chakra, ele é nada mais, nada menos do que o chakra da clarividência. Ver sem olhar. Mas é também o chakra da vidência, que para você enxergar, você precisa tirar os olhos de cena. Basta fechar os olhos, eu tenho uma chance de enxergar coisas. Mas esse não é o treino de hoje. Eu quero que você enxergue aura com os olhos abertos. E para isso você precisa confundir os olhos físicos. Então tem uma sacada. Primeiro você vai treinar com a sua mão. Você vai pegar a sua mão e vai colocar numa parede, na frente de uma parede ou branca, sua mão colado na frente de uma parede ou branca, ou cinzinha, ou cor meio clara, não faz com escuro. Você vai travar a sua mão na parede e vai ficar olhando para um ponto, cantinho da unha. E haja o que houver, você vai ficar olhando para um ponto. A visão periférica vai querer olhar para cá, para cá, para cá. Você olha até aquele ponto, até seus olhos ficar confusos. E daí você cansa, porque os olhos não estão prontos para isso. Você volta naquele ponto. Cansa, você volta naquele ponto. Até que dá uma confundida, parece que você está meio bêbado. Nesse momento, você vai ver o distanciamento de um campo de energia do lado da sua mão, você vai perceber a sua aura. Exercício número 1, entendeu? Dica: respire fundo antes de fazer o exercício. Ao respirar, a sua aura se expande. Como assim, Bruno? Inspira e expira umas 10 vezes. Cuidado, a inspiração e a expiração tem que ter o mesmo tempo. Segundo cuidado, aumente a profundidade da inspiração e da expiração, mas não no esforço como se você estivesse fazendo um exercício físico, tá? Precisa ser mais do que o normal com o mesmo tempo. De 10 a 20 vezes facilita. Põe a mão na parede, assim na distância do braço, trava num ponto e fica olhando, fica olhando, fica olhando, fica olhando. A luz de fora que está envolvendo o ambiente não pode ser nem muito clara, como é aqui que está tudo aberto a janela, e também não pode ser muito escura. Então é uma luz meio penumbra. Pode fazer, você vai testar. Em outras pessoas, pessoas que estão vendo o vídeo contigo, pessoas que estão na mesma vibe, pessoas com contexto espiritualista e não zoadores, e não engraçadinhos, e não bobocas. E nessas pessoas, o que você vai fazer? É muito simples. Você pede para uma delas respirar bem fundo, como eu ensinei você.
e ela vai colar nesta mesma parede, ou cinzinha, amarelinho claro ou branco, que não está muito iluminado, mas não está escuro. Ela vai colar, feito um crucifixo, posição de Cristo, né? Apoiada na parede, e você vai pegar um ponto que pode ser no ombro, pode ser na cabeça, pode ser no braço, e vai ficar fixando, até que tu escapa, volta, fixa, escapa. 3, 4 vezes que você fizer isso, não tem como você não ver a formação da aura. Por quê? Porque quando você faz, que a mente confunde, os olhos cansam, eles querem sair e descansar. É como você ficar segurando um peso. Quando você faz isso, imediatamente você vê uma luzinha saindo, e aí você quer enxergar tudo, os olhos entram em ação, o olho do cérebro, o olho da mente, o olho da alma, o terceiro olho que a gente chama, ele não entra em ação. Então você precisa confundir os olhos para que você enxergue com o terceiro olho, e assim você pode enxergar a aura das outras pessoas. Faça o teste, comente aqui. Primeiro exercício, treina contigo, depois treina com uma outra pessoa. A distância que você vai olhar a outra pessoa da parede deve estar entre 80 centímetros e 1,5 metro. Ache qual é a melhor distância para você. Tá bom? Colado numa parede, tudo vai funcionar para você. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez. Quero lembrar você que vai começar a 3ª edição da Maratona da Riqueza, um treinamento que era pago, porque é completo, com 4 aulas. A gente decidiu fazer gratuito, você não pode ficar de fora, porque será gratuito para quem assistir ao vivo. Quem perder e quiser assistir a reprise, aí tem que pagar. Olha que presentão, vai mudar totalmente a sua prosperidade com os conceitos de espiritualidade, consciência, de lei da atração que você nunca viu em lugar nenhum. Essa é a Maratona da Riqueza, link na descrição em algum lugar aqui, não perde. Aqui falou foi o Bruno Gimenez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus, valeu!